novo manual da sobriedade, que é o Antônio Benedito, que eu descobri que ele é o galã do amor exigente. No congresso anterior, me falaram isso lá no almoço. E a Viviane Botelho, que é a nossa fotógrafa do amor exigente. Obrigada. Boa tarde. Vocês viram que chique? Deixa eu falar algo antes de nós iniciar. Vocês escutaram a Gabriela falar aqui? Que o dependente químico, depois que entra em recuperação, a família chega, vamos na missa, coloca uma camiseta polo e um sapato social. Eu estava com a camiseta da sobriedade ali. A Marta falou assim, vamos lá colocar a camiseta polo? Ou seja, eu estou assim porque foi minha mulher que mandou. Adicto em recuperação, que é mandado pela esposa, no meu caso, né, Vivi? Eu não podia deixar passar isso. Na hora que ela falou, eu falei, Marta, eu vou ter que falar, que você me mandou colocar a camiseta polo. É Azul Campinas. Bom, vamos embora. Para nós é uma honra poder estar aqui, né? Mas quem já conhece o Manual da Sobriedade? Opa, então eu já vi que tem bastante pessoas que não conhecem, então nós vamos vender tudo esse manual. Tenho certeza disso hoje. Então, nós vamos apresentar para vocês o Manual da Sobriedade, que nós revisamos. E que nós lançamos ele lá em Mojimirim, no Sultanier. E aí, quando o Fábio fez o evento, ele falou, Antônio, vamos falar do Manual da Sobriedade lá também? Eu falei, vamos embora. Então, nós vamos trazer o Manual da Sobriedade para vocês, que teve uma equipe maravilhosa que trabalhou junto comigo para que a gente pudesse chegar nesse manual da forma que ele chegou, e para nós ficou riquíssimo esse manual. Teve muitas palestras que nós ouvimos aqui hoje que está aqui dentro. Não é, Vivi? Tem muitas palestras que a gente ouviu, as pessoas que falaram para nós aqui, que tem aqui dentro. Aí eu estou vendo, quando a gente perguntou quem tem o manual, poucas pessoas levantaram a mão. E às vezes a gente fica querendo buscar respostas em lugares desconhecidos. E tem aqui dentro a resposta. Os familiares que eu vi conversando com a Gabriela, dando resposta. Olha, não é por nada não, mas tem alguns familiares aí que tem que frequentar a sala da sobriedade com amor exigente. Para se conhecer. E aqui está a resposta de muitas coisas que foi falado aqui em cima, tem aqui. Então, a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Então, meu nome é Antônio, eu sou uma pessoa em recuperação, limpo só por hoje e para sempre. Esse também é o termo que nós usamos dentro da sala de sobriedade como exigente, que foi colocado aqui pela Mara Madureira, né? Não é mais dependente químico em recuperação, não é isso? Foi falado aqui? Então, já faz algum tempo que a sala da sobriedade com amor exigente, pelos caminhos da sobriedade com amor exigente, já usa essa linguagem. Eu sou uma pessoa em recuperação, um ser humano em reconstrução. Não é isso que a gente usa dentro da sala de sobriedade? Então, a gente vai trazer isso para vocês, tá bem? Se apresenta aí, Sandra. Boa tarde a todos. Eu sou a Viviane, sou voluntária do Amor Exigente, estou aqui há mais ou menos uns 10 anos. Estou muito feliz, né, de poder estar falando sobre o manual, que a gente trabalhou bastante nele, então é uma honra apresentá-los para vocês. A gente vai começar explicando, né, sobre a nossa capa, né, que acho que foi o mais demorado, né, Antônio? Foi o que mais deu trabalho. A gente tentou de todas as maneiras, queria figuras, tinha hora que ele parecia que virava uma cartilha da quinta série. A gente tentou de todas as maneiras colocar a nossa ideia, né, porque a gente já tinha uma ideia, a gente só não conseguia transformar essa ideia numa imagem. E a gente chegou, né, à conclusão dizendo que quando a pessoa, né, ela está no uso, né, e eu imagino, né, nós tivemos essa ideia de que ela fica presa dentro de um labirinto. Né, a vida acontece, mas ela não sai do lugar. Eu observo isso, eu vejo meu filho, ele vive, né, dia após dia e não avança em nenhum sentido. Então, essa é a ideia que eu tenho, dele perdido no meio de um labirinto sem cor, sem vida, mas ele fica andando ali achando que ele está vivendo.
E aí a gente colocou ali como uma parte principal, né, é a saída desse labirinto cinza e sem cor, que é a partir do momento em que a pessoa tem uma aceitação. Aceitação de que ela tem um problema, né, a partir do momento que ela se rende à dependência química, e aí busca ajuda. Né, a partir desse momento, quando você começa a caminhar, né, nesse caminho da sobriedade, a vida vai ganhando cor. Né, e a gente sabe que não é uma trajetória fácil, né, não é sair do escuro e vir para a alegria, né, mas é um lugar novo onde a gente tem a possibilidade, né, porque a gente sabe que a sobriedade é isso, é viver com equilíbrio, né, apesar das dificuldades que a gente tem, a gente precisa viver com alegria, realmente viver uma nova vida, né, alegre, satisfatória, apesar das dificuldades. E dentro dessas frases que vocês estão vendo no manual, são frases que nós usamos dentro da sala. Então tem a aceitação, a disciplina, a constância, a obediência, a paciência, tudo que está dentro desse manual que é usado dentro da sala. Então essas frases, elas não estão aleatórias. São frases que a gente pegou de pessoas que usam isso dentro da sala. E que a gente coloca para aquelas pessoas que chegam através de muita dor dentro da sala, querendo parar de fazer o uso de álcool ou outras drogas, essas frases que a gente colocou. Então, esse labirinto nos mostra isso. A gente chega ali no cinza, sem rumo, dentro de um labirinto escuro, e aí, através da persistência dentro de uma sala de sobriedade com amor exigente, esse labirinto vai ficando colorido. E através dessas palavras que nos incentiva a gente a trabalhar nossas mudanças, a gente vai conseguindo chegar ao final dele. Cada pessoa encontra o seu próprio caminho, né? O caminho da recuperação, ele é mais ou menos, digamos, um caminho único, né? Mas que ele tem várias formas, né, de chegar no nosso objetivo. Então, eu já ouvi na sala, eu consegui porque eu fui obediente, né? O que eu consegui porque eu não tive a minha espiritualidade, né, a paciência. Então, tudo isso a gente ouviu dentro da sala, e por isso que a gente percebeu que esse é o caminho. A minha frase é responsabilidade social. Eu tenho a minha sobriedade pautada nela, dentro da responsabilidade social. Aí eu falei, a Vivi não tinha colocado, Vivi, tem que encaixar essa frase aí. Aí conseguimos colocar, né, Vivi? A minha é o tempo. Né? O que eu acho mais bonito no amor exigente é quando a gente consegue respeitar o tempo de cada um. Né? Porque, às vezes, a gente, na ânsia de querer, né, que a outra pessoa caminhe depressa, a gente não leva em consideração a bagagem que ela tem, as dificuldades que ela tem. Então, o que eu acho mais bonito e que eu fui respeitada nesse sentido foi no tempo. Né? Muitas vezes eu falava, acho que eu não vou mais, porque eu vou lá toda semana, eu não dou um passo e fico falando a mesma coisa, a gente começa a ficar até envergonhado. Né? Mas eu fui respeitada e acolhida no meu tempo e por isso eu permaneci. E falar em tempo, vamos mudar o slide. A importância do manual nas salas de sobriedade. Você vai ler o primeiro? O manual funciona como um mapa para quem está em busca de equilíbrio. Ele orienta o participante sobre o que é a sobriedade e como aplicá-lo no seu dia a dia, né, no seu cotidiano. Então, nessa parte do manual, é um tipo de uma orientação, que a gente vai, então, abrir esse manual dentro da sala de sobriedade, que nas salas de sobriedade que todo mundo tem um manual dentro dela, aberto no momento da reunião, né? Acredito que sim. Eu tenho certeza disso. Então, esse manual vai levar nós a ter essa busca, né? Esse mapa para a gente poder sair desse labirinto, que a gente chega ali sem essas palavras. E é através da busca constante ali dentro da sala, voltando reuniões após reunião, respeitando o tempo de cada um, que a gente vai conseguindo sair. O segundo é instrumento de prática. Cada leitura, reflexão e pergunta propõe uma ação prática, uma mudança de atitude, uma nova forma de pensar e reagir. Você explica. Na verdade, assim, quando a gente tem a reunião, né, uma vez por semana, aquelas 2 horas, então o manual ele nos ajuda a dar sequência naquilo que a gente aprende. Então, não é tão importante tê-lo na sala, né, mas também a gente ter e levar para casa e colocar em prática mesmo, né, viver, responder as perguntas, para que a gente possa entender realmente como funciona, né, para a gente não ficar dependendo de só aquilo que, às vezes, aquilo que a gente ouve na reunião, porque o tempo é curto, né, às vezes a gente fica tão preocupado com as partilhas que são tão importantes e a gente não consegue explorar como deve o manual. Né? Então, ele é uma ferramenta muito importante para a gente ter em casa e fazer realmente como uma lição de casa.
Terceiro é facilitar a identificação. O manual ajuda o participante a se reconhecer nas situações descritas, despertando o desejo genuíno de mudança. Então, o manual ele vai te ajudar você a se reconhecer através das perguntas que existem dentro dele, né, Dani? Através do reconhecimento que a gente tem nas perguntas, a gente consegue até elaborar a nossa partilha. Porque muitos de nós, quando chega na sala da sobriedade, que o coordenador fala assim, a partilha está aberta, eis que silencia a sala. Aí fica aquele silêncio de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aí alguém tem que puxar essa partilha. Sempre é o coordenador daí que vai puxar. Inicia essa partilha. E aí eu gosto de iniciar e eu puxo quando é eu que tenho que fazer isso, eu vou nas perguntas. Ó, aqui tem uma pergunta aqui, a terceira pergunta me leva a refletir sobre isso. E aí você abre um leque para que outras pessoas comecem a se identificar e se encontrar dentro do manual da sobriedade na busca da sua recuperação. A quarta, colocou aqui como quarta importância, é a ferramenta de crescimento pessoal. Através do manual, da leitura do manual, a gente tem o autoconhecimento, uma identificação. Por muitas vezes a gente vê pessoas chegando no grupo e não se identifica, porque tem como base só aquela primeira reunião e fala, imagina, eu não sou assim, isso daqui não é para mim. Então, o manual, ele ajuda nesse autorreconhecimento. É o quinto? É. O quinto diz que a ponte entre a teoria e a vivência. O manual traduz os conceitos em atitudes do dia a dia. O saber se transforma em ser, e o aprendizado ganha vida nas relações e escolhas diárias. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a ter a nossa vivência e tira do ser e começa no viver. O manual da sobriedade faz com que a gente comece a ativar o desejo de entrar em recuperação. Quando a gente começa a estudar esse manual, a literatura do amor exigente, seja ela qual for, mas vamos falando do manual, esse manual ele nos incentiva a nós a querer sobriedade. Porque assim como a gente escutou aqui, sobriedade não é no primeiro dia que a gente chega, né? A gente chega lá querendo parar de usar droga. Então, aqui vai te ensinar você a como parar de usar droga, primeiro estágio para conseguir silenciar a sua doença, para depois começar a trabalhar a sobriedade. E é aqui dentro que a gente consegue, respeitando o que está aqui. Então, a gente incentiva as pessoas a fazer o quê? Tira uma foto das perguntas que tem, leva para sua casa e responde. Sai da teoria para a prática. Ou leva o manual, custa R$35 esse manual. Eu usei mais que isso em droga. Tenho certeza disso. E alguns familiares gastou mais que isso em internação e em tratamento com profissionais. R$35. Eu tenho certeza que vai vender tudo lá depois. Na hora que falar, está aberta as vendas, vai ter que pedir mais. Então, isso aqui incentiva nós a responder da teoria para a prática. Só que é difícil fazer isso, tá? Porque requer disciplina, que está dentro da capa do manual. Esse texto de boas-vindas que a gente colocou, que não tinha no manual anterior, ele é de extrema importância exatamente disso que eu acabei de falar, na identificação do problema. A gente chega ali, assim como eu vejo, nesses 10 anos vi muitas pessoas chegando na sala, e isso aconteceu inclusive com o meu filho, falou, mãe, imagina, eu não sou assim, esse lugar não é para mim, eu estou longe de ser igual a essas pessoas. Então, esse texto, e a gente pede para que leiam sempre, quando tiver uma pessoa nova no grupo, porque ele é um texto de identificação, e um convite também. É um texto muito bonito, que dá as boas-vindas e que faz tocar. Essa pessoa, pelo menos, vai identificar que algum daqueles sentimentos, e se ela chegou naquela sala, não foi em vão, mesmo que tenha sido a convite de algum familiar ou por vontade própria, esse texto faz esse acolhimento, vamos dizer. Quer ler o texto? Será que dá tempo? O Fábio deu mais 10 minutos. Então eu vou ler. Fábio? O texto chama O Amor Exigente é para mim? Seja muito bem-vindo ao Amor Exigente. Parabéns pela coragem e saiba que a partir de agora você não está sozinho. Aqui não há julgamento, apenas um convite à sinceridade e ao autoconhecimento. Muitos de nós chegamos ao grupo acreditando que não há necessidade de estarmos aqui, principalmente quando somos convidados por outra pessoa e queremos agradá-la. Por vezes, acreditamos que estamos no controle da situação,
que não somos tão dependentes assim, ou que podemos nos comportar de outra maneira se assim quisermos. Mas, se fosse tão fácil, não estaríamos sentindo tanta angústia e tanto sofrimento. Na maioria das vezes, chegamos com a vida fora de controle, relatando vazios existenciais e enumerando uma série de perdas, sejam elas materiais, afetivas ou espirituais. Você já se questionou como é a sua relação com aquilo que te domina? Pode ser uma substância, um comportamento, um pensamento fixo ou até mesmo o controle sobre a vida de alguém. Pense também se, em algum momento, deixou de cumprir compromissos importantes, perdeu oportunidades ou prejudicou pessoas queridas por causa do seu comportamento. Já mentiu, omitiu ou enganou alguém para manter seu padrão de uso ou de sua forma de agir? Como está a sua saúde, seu sono, seu emocional? Como está o relacionamento com seus familiares, com seus amigos e com o seu poder superior? Se ao ler essas reflexões você se identificou com esses sentimentos ou comportamentos, talvez seja um bom momento para ficar. Aqui você não precisa ter todas as respostas, nem estar pronto. Só precisa querer olhar para si de verdade. O resto a gente constrói junto, um dia de cada vez. Esse texto, a gente teria que ler ele para todo mundo que chega pela primeira vez na sala. Mas, às vezes, por causa do tempo, não dá. Aí, o que a gente pega? O contato dessa pessoa, tira uma foto e envia. Porque ele vai ler isso aqui, porque, assim, nas outras irmandades, no AA, por exemplo, que às vezes eu vou, lá tem um negócio que você responde para ver se você se identifica, não é? E aí a gente pensou, quando a gente foi fazer o manual, qual é a identificação que a gente traz para aquelas pessoas que chegam na sala da sobriedade, para ele ler, para ver se ele se identifica com essa sala. Não tinha, agora tem. Né? Então a pessoa vai ler isso aqui e vai começar a dizer, pô, eu me identifico com isso, pô, então eu tenho que ficar. Porque amor exigente não promete nada, segundo a Lourdinha, mas dá esperança em tudo. Então é isso que a gente transmite para as pessoas dentro da sala de sobriedade. Aí a gente tem alguns textos que a gente colocou também dentro do Manual da Sobriedade. Por exemplo, doença ou transtorno. Mara Madureira falou sobre isso aqui, né? Então nós também temos isso dentro do Manual da Sobriedade. Aqui tem uma explicação sobre o que é a doença e o transtorno. Aí aqui a gente também tem a importância do apadrinhamento no processo de recuperação. Essa parte de apadrinhamento dentro do amor exigente, ele é novo. O apadrinhamento dentro da sala de sobriedade com amor exigente. Ele vai fazer, acho que mais ou menos 11 anos e meio, que é o tempo que eu pedi para o Antônio Valim ser meu padrinho. Porque quando eu cheguei no amor exigente, há 12 anos atrás, não tinha. E quando eu comecei a escutar o Antônio Valim dentro da sala de sobriedade, um dia, ao me identificar com ele, eu falei assim, pô, você pode ser meu padrinho? Porque eu escutava isso no NA, no AA, mesmo eu não frequentando, mas eu escutei isso dentro da comunidade terapêutica, que eu fiquei internado 11 dias. Eu escutei isso lá. Aí, quando eu chamei o Antônio, ele falou para mim assim, mas no amor exigente não tem. Eu falei, então agora vai ter, porque eu quero você como meu padrinho. E aí a gente começou a abrir. Então, aqui, existe dentro do Manual da Sobriedade, como que o padrinho tem que se comportar. Qual que é o perfil de um padrinho dentro de amor exigente? E aqui também tem o perfil do afilhado. Qual é o perfil do afilhado para que ele possa ter esse padrinho de amor exigente? Né, minha madrinha? Eu conheço, né, meu padrinho? Eu tenho 4 padrinhos. Não, 3 padrinhos e uma madrinha. Eu sou custoso. Então eu precisei dos 4. Né, amor? A Marta é aqui manda eu colocar a camiseta polo. Então, aqui dentro tem essa explicação de como que é. Porque é coisa séria. Por exemplo, quem quer ser padrinho de amor exigente da sala de sobriedade, que aceita ser padrinho, aí fala assim, agora eu tenho o Fábio como meu afilhado. Aí dá 11 horas da noite, o Fábio manda, ô padrinho, preciso falar com você. Você vai falar assim, agora eu estou dormindo, eu vou dormir. Fala comigo amanhã. Qual é isso aí? Não é o perfil de quem é padrinho de sala de sobriedade com amor exigente. O perfil de sala de sobriedade com amor exigente, o padrinho tem que estar disposto a ver e ajudar o outro a se tornar cada vez melhor, através do seu testemunho e da sua frequência de grupo. Esse é um dos perfis, tem outros ali. Então a gente... Pode ligar, não tem problema nenhum. Pode ser que eu esteja dormindo, mas na hora que eu acordar eu te atendo.
Né? Não tem problema não, mas se eu tiver acordado e o telefone tocar, eu vou atender meu afilhado. Isso sem dúvida. Porque eu preciso levar ele a entender o que é o processo de recuperação, através da minha vivência e do meu amor. Aí nós também temos o que são, a gente colocou metas, porque tinha muita dificuldade de trabalhar metas, né? Eu vejo que não é só na sala de sobriedade, os familiares também têm. Então a gente precisou colocar o que são metas. A gente ia combinar que você quer explicar, né? Então vai. Você já me cortou. Então a gente colocou esse texto devido à importância. Né? Nas salas, muitas vezes, chega na outra semana, a pessoa nem lembra qual que é a meta. Né? Então, certamente não cumpriu. Né? Mas a meta, ela é uma ferramenta importantíssima que faz a gente caminhar dentro daquilo que a gente está buscando. Então, se eu tenho ali, se eu definir o meu objetivo, aquilo que eu quero ser, se eu quero, seja parar de usar drogas, seja mudar o meu comportamento, né? Então, a gente precisa traçar esse caminho. E a meta, ela é fundamental para isso. Primeiro, porque a gente fica muito satisfeito com a gente mesmo, quando a gente consegue cumprir, né? Porque a gente deixa a nossa vida se enrolando, e começa a não dar conta. E a gente, quando coloca a meta, as coisas começam a andar. Então, é só dessa maneira que aquilo que a gente fala na sala funciona. Às vezes, você ouve uma partilha, né, extremamente complicada e a pessoa coloca... vou ler um livro, né, que não tem nada a ver com aquilo. Então, é muito importante você ter uma meta direcionada. E, por isso, mereceu, né, ter um texto só para isso. Sobre as metas, explicando, né? Porque a gente tem pessoas que chegam lá e colocam assim na sala sobriedade. Os que chegam mais de início, assim, qual que seria a sua meta? Minha meta é não usar droga. Isso é meta ou objetivo? A meta é o que ele vai fazer para não usar droga, não é? Então, aí a gente tem que orientar. Aí ele coloca algo muito grande. A gente fala assim, vamos fechar essa meta. Porque a meta, vocês sabem qual que é a meta? Tem que ser? Pessoal, datada, viável e cobrada. Não é isso? É isso que está lá, não é? Todo mundo sabe, né? Olha, lição de casa, hein? E aí, dentro do manual da sobriedade, quando a gente começou a trabalhar no manual e pensar na evolução dele, eu quis trazer o quê? Eu falei, puxa vida, eu acho que seria tão legal a gente ter testemunho de pessoas dentro da sobriedade, mas não só dentro da sobriedade. Quando eu pensei de trazer os testemunhos e colocar alguns testemunhos de pessoas que é de amor exigente, eu quis trazer de todas as ações. Gente, está acabando o mundo ali, eu acho. Tá vendo? É só falar de sobriedade, o tempo muda. Ó. É tenebroso o negócio mesmo. É assim mesmo. Então, a gente trouxe alguns testemunhos de pessoas que vivem o programa de amor exigente. Então, a gente tem testemunhos aqui de cônjuge. A gente tem testemunhos de familiar. A gente tem o testemunho de uma pessoa que é do Sempre é Tempo. Também temos da sobriedade. Então, hoje, por exemplo, aqui a gente tem, quem fez o testemunho aqui, tem a Thaís, a Vivi, temos o Gui, temos a Renata. Cadê a Renata? Cadê a Renata? A Renata está lá trabalhando. Temos o Pedro, o filho do Fábio. Temos outras pessoas, o Nivaldo, que também está ali, a Dani, que está ali. A gente trouxe o Nivaldo e a Dani, que eu falei, vou chamar a Dani, ela vai pôr como uma sobriedade, e o Nivaldo vem como cônjuge. Então, e colocamos quase que junto ali, né? Então, ficou bem bacana. O Pedro, se vocês olharem o testemunho do Pedro, eu falei lá, né, quando a gente lançou o manual, e vou dizer de novo, é a coisa mais linda do mundo. Vocês escutaram o Pedro um pouquinho aqui, né? Vai lá, compra o manual e olha o testemunho daquele menino. Todos os testemunhos aqui são lindos, mas o do Pedro me chamou muita atenção, que é muito curioso da gente ver, né? Pelo menos para mim, de saber da história, o Fábio como meu padrinho, ver como o Pedro colocou a visão que ele tem do pai ali, foi a coisa mais linda do mundo de ver. Então, ficou muito rico essa parte dos testemunhos. E a gente tem um para cada mês. Então, são 12 testemunhos que nós temos dentro do Manual da Sobriedade. E não foi fácil achar esses 12 nomes. Para chegar nos 12 nomes, eu coloquei 30. Assim como você, quem recebe a revista aí aqui? Vocês pensam que é fácil chegar ao final da revista aí? Por exemplo, eu cuido da coluna da sobriedade, e eu tenho que chamar as pessoas para escrever na coluna da sobriedade. Para que eu consiga um, eu ligo para 10. Para conseguir um, preciso ligar para 10, porque
Os 9 primeiros, Antônio, não posso, quem sabe uma próxima vez, ainda não me sinto preparado, até que no 10º eu falei, irmão, ó, não é convite, é uma... Eu corro sempre no Gui, né? Ô Gui, ó, você precisa fazer isso aqui para mim, ó, nem peço mais, eu sei que o dele eu tenho sim. Então, esse manual ficou muito rico nessa parte dos testemunhos. São testemunhos lindos aqui, de vivência dentro do programa de Amor Exigente. Fala, a Vivi também colocou como mãe. Na verdade, coloquei como mãe, mas a parte que me toca e que foi um despertar para mim no Amor Exigente foi ser filha, né? Porque a minha relação com meu pai foi de perdão, né? Foi depois que eu perdi meu pai, mas ele que abriu, né, a minha visão de dependência química. Então, digamos que hoje eu agradeço, né, perdoei meu pai e agradeço pela vida dele, porque ele abriu a minha mente para poder cuidar do meu filho. Aqui a gente colocou, quem, né, conhece outro manual sabe que ele era preto e branco, né, bem apagadinho, né? Então aqui a gente quis trazer também cor e vida, né, assim como a sobriedade. Então a gente colocou 7 perguntas, né, em cada semana, para que a gente possa refletir, né, como a gente falou, levar para casa, estudar uma por dia, né, porque na sala às vezes a gente não consegue ler as 7 perguntas. Então a gente leva para casa e estuda e vai evoluindo. A gente colocou também pequenas frases, né? Eu peguei um livro do Padre Haroldo e também pedimos a contribuição da Dona Mara, né, para ela colocar frases. Então, a gente colocou pequenas frases, né, porque muitas vezes as pessoas chegam no grupo e não tem nenhuma espiritualidade, né? Está totalmente perdido. E essas frases a gente colocou com a intenção de ser um primeiro contato. Então, não é uma coisa longa, né, porque é bem direcionada a uma religião, né? É uma coisa assim, bem simples para que aconteça, né, esse início, esse despertar para algo espiritual que a gente sabe que é fundamental na recuperação. Lá na página 21, na parte da espiritualidade, tem uma parte que diz assim, ó, Deus, ajude-me a desenvolver as habilidades necessárias para manter-me limpo e sóbrio hoje. Simples, mas se a gente viver essa mensagem durante o dia, a gente vai fechar ele e falar assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu a habilidade para ganhar mais um dia em sobriedade. E eu consegui fechar meu dia sóbrio. E assim também a gente colocou, né, ao final de cada semana, a gente colocou sugestão de meta. Para que não aconteça isso que eu falei, da pessoa ter, né, uma dificuldade passando e vai lá e coloca uma meta que não tem a ver nem com aquilo que ela quer, nem com o princípio. Porque se no momento eu estou com dificuldade de elaborar uma meta, a gente colocou de acordo com a vivência do princípio, para a gente poder vivenciar, né? Para a gente poder praticar aquilo que o manual pede. Então, não é uma obrigação, mas às vezes a pessoa está ali, não consigo, não sei o que colocar. A gente colocou sugestões de metas, né? De tão importante que ela é. O reforço de comportamentos éticos. Olha que chique. Quando nós entramos para trabalhar no manual, o Fábio, que é o meu padrinho, ele falou assim, a gente precisava ter no manual da sobriedade mais coisas sobre ética. Porque a sobriedade sem ética, ela é morta. Pelo menos é o que eu vivo, né? Para mim, a minha sobriedade, se não tiver ética, eu vou voltar ao uso de droga. E aí a gente começou a trabalhar isso. Então, a gente deu bastante trabalho para as pessoas, né, de mandar para nós, então a gente começou a fazer isso, né? Nada muda se eu não mudar, destacamos com pequenas frases a importância do comportamento ético no processo de recuperação. Na 4ª semana, incluindo o princípio ético familiar, elaboramos questões para reflexões. A gente sabe que muitas vezes o problema não é só o uso da substância, né, ou o mau comportamento, mas é a falta de ética, né, a falta de, como eu disse, né, a falta do caráter, é tudo aquilo que a droga tira da gente. Então, reforçar a ética, né, o comportamento ético, ele é muito importante no processo da recuperação. Material de 5ª semana, que nós não tínhamos. Então, a gente pediu para alguns dos nossos colaboradores, que estavam da equipe montando a sobriedade, para que nos desse texto, né? Então, tem
Nossa Senhora, deixa eu ver se melhorou aqui. Recuperação prática com amor exigente, por o Cassiano que fez o texto para nós. O voluntário na sobriedade, como ser voluntário na sobriedade, foi o Antônio Valim, que é nosso segundo vice-presidente da Federação de Amor Exigente e que é meu padrinho. Recuperação de verdade, pelo Júlio Conceição, que veio aqui e falou junto com a Marcinha. Cadê o Júlio? Está ali. Aonde? Ali. Cadê? Está lá. Está lá na cortina, vendo o pôr do sol. Estou abstêmio. E agora? Pela Dani. Né, Dani? Você que fez esse texto para nós. Como viver a sobriedade nas 4 áreas da dependência química. E a outra palestra é a evolução do processo de recuperação. Essa daí foi eu que fiz. Essas 2 palestras foi que eu fiz. Uma aqui no congresso que teve aqui e a outra eu fiz em um outro momento. Que tem essas 2 palestras que eu fiz. A gente colocou ela também aqui dentro de como é viver tudo isso. Esse material de quinta semana ele é importante porque a gente sabe que a gente estuda, né, nas 4 semanas. E quando o mês tem a quinta semana, a gente não pegava o manual. Né? Então, ficava faltando alguma coisa. Então, é só também uma sugestão, a gente pode trazer outros temas importantes, né? Mas é para a gente poder usar o manual de alguma forma, né? Para a gente não deixar ele de lado em nenhum momento da reunião. Na quinta semana, quando pelo menos no grupo que eu sou voluntário, lá em Campinas, a gente chegava à quinta semana, como não tinha nada do manual, o manual nem subia para a sala. Agora não, agora o manual sobe, a gente abre, porque precisamos ter ele em mãos para poder trabalhar. E aqui a gente quer trabalhar a gratidão. Né? O Fábio mostrou hoje. Né? A gratidão para o Fábio é por causa do quê? O nome, que hoje a sala sobre a ação da sobriedade carrega, que é pelos caminhos da sobriedade com o amor exigente. O nome pelos caminhos da sobriedade, quem elaborou foi o Fábio, através de alguns eventos, né, Fábio, aqui que ele fazia. E aí um dia a gente conversando, ele falou, pô, Antônio, vamos fazer algo pelos caminhos da sobriedade. Até a gente tinha pensado até em primeiro momento, até fora do amor exigente, né, Fábio? Mas aí a gente depois pensou, Antônio, mas como que nós vamos fazer algo fora do amor exigente se a nossa vida está dentro do amor exigente? Aí eu chamei a Marcinha, falei com ela, né? E aí a gente pensou, falando para a Marcinha, a gente quer trazer esse nome para dentro da ação da sobriedade. E ela super aceitou, só que a gente só precisou colocar, né? Pelos caminhos da sobriedade com o amor exigente. Então a gente tem essa gratidão aí pelo Fábio, e a Vivi vai ler o texto que nós escrevemos. Na verdade, eu perguntei para o Fábio, né, o porquê desse nome, para que ele pudesse explicar e para que a gente pudesse explicar para quem está vendo o manual. E essa é a fala dele, por isso que eu vou ler, ele disse exatamente isso. Não existe apenas um caminho para a sobriedade. Cada pessoa encontra o seu. E a partir do momento que encontra, esse se torna o seu caminho. A doença é multifatorial e a recuperação também. Cada indivíduo se identifica com algo que o ajuda a mudar seu comportamento, a enxergar a vida de outra maneira e a encontrar prazer em atividades que não envolvam drogas ou álcool. A recuperação é individual e cada um deve encontrar o caminho com o qual se identifica. O objetivo é mostrar que é fundamental continuar buscando a própria recuperação, independente do modo ou abordagem escolhida. É a partir dessa compreensão que surge a ideia de pelos caminhos da sobriedade, mostrar as diversas formas que cada pessoa pode trilhar para transformar sua vida. O Fábio ele me contou que ele começou, o primeiro passo dele na recuperação foi no NA, mas depois ele conheceu o amor exigente e se identificou mais com o programa, e aqui ele se manteve por tantos anos, e ainda está. Né? E é isso, é a gente entender, né, que todos os outros grupos, né, eles têm o mesmo objetivo. Né, e ainda bem que existe, e cada um é de uma maneira, porque a pessoa precisa se identificar para poder seguir. Né, eu mesmo já mandei meu filho para o NA, porque no amor exigente todo mundo me conhece, eu falei, ele não vai querer partilhar, né? Então eu falei, vai conhecer. Então, isso é o mais importante, que a gente tenha, né, diversas oportunidades, diversos caminhos, seja na espiritualidade, seja dentro de um grupo. O importante é que a gente encontre o nosso caminho e se mantenha firme nele. Então, também agradeço muito ao Fábio,
né? É sempre uma honra trabalhar com o Fábio. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu sei do quanto ele valoriza, sei o quanto é bonito o trabalho dele, o quanto que ele coloca de coração em tudo que ele faz. Então, muito obrigada. Então, nós agradecemos a oportunidade de poder colocar a mão em algo tão sério que é do Amor Exigente. E, nesse momento, eu estou como coordenador geral de sobriedade com Amor Exigente. Só que eu carrego um lema comigo que é muito forte, que juntos somos mais fortes. Então, quando o Luiz Fernando me convidou para fazer o manual, na época da gestão dele, eu ainda não estava preparado. Aí, quando a Marcinha assumiu a presidência, que ela me chamou, eu falei, Marcinha, eu vou montar a equipe, porque eu não posso fazer sozinho isso. Porque o montar sozinho esse manual não é por falta de capacidade, é por medo do meu ego elevar. Eu sou sobriedade, eu preciso ter pé no chão. E eu falei, eu montando uma equipe, com a equipe não é o Antônio, é nós. Juntos somos mais fortes. Então, nós montamos essa equipe. Eu gostaria que eles viessem aqui, para vocês conhecerem o Fábio. Né, o Antônio Valim não está, né, hoje o Cassiano também não está, mas o restante está. E não só essas pessoas, vem Dani, que me ajudou como equipe, mas cadê as pessoas que estão aqui, que colaboraram com o manual, também dando seus testemunhos? Faz favor. Vem, Thaís. Por que eu estou formando isso? Porque para mostrar que Amor Exigente é isso aqui, ó, é uma família unida em prol de levar a mensagem para deixar o outro melhor. Então, não existe um coordenador de sobriedade, existe uma pessoa que coordena a ação da sobriedade junto com todos os outros. Então, a gente agora vai até mudar isso, porque não vai ter mais só o nome coordenação de sobriedade, o meu nome lá. Eu gosto muito da prevenção, porque ela é equipe de prevenção, onde a coordenação geral é, sim, com a nossa querida Bernadette, mas lá existe uma equipe, e na sobriedade a gente quer caminhar igual a prevenção. É uma equipe de sobriedade, somos nós. É maior, tá? Muito obrigado. Obrigado, Antônio, obrigado, Vivi, obrigado, família. Por quê? Pois não. E o agradecimento final, que eu estava esquecendo, ela mandou mensagem agora aqui. Não vai esquecer de mim, meu filho, estou brincando. Que é o Juntos Somos Mais Fortes, né, pela dona Mara, que nos colaborou, mandando os textos das espiritualidades para nós, né, então ela também esteve muito ativa dentro desse manual da sobriedade, a gente mandou para ela, mostrou para ela, né, mas não só a dona Mara. Esse manual também passou alguns momentos que nós tivemos Padre Haroldo junto conosco. Esse manual eu tive alguns momentos que eu tive minha Vera Porto junto comigo, né, que momentos que foi pesado para mim, e dificuldade de chegar nesse manual, porque a gente queria entregar algo com excelência e concluir algo com excelência para que realmente quem colocar a mão nisso aqui transforme suas vidas. E eu tenho certeza que isso aconteceu. E eu queria terminar, Fábio, mas agradecer a minha esposa também. Além dela fazer eu vir com a camiseta polo, mas ela também participou efetivamente nesse manual da sobriedade. Porque eu me juntava com a Vivi na minha casa, e enquanto a gente estava trabalhando, ela estava alimentando nós, porque ela sabia que nós no começo a gente não ia render. Então ela ficava fazendo macarrão, café, bolacha. A gente falava, Marta, nós não aguenta comer mais. Ela falou, não, come, vocês precisam trabalhar. E a gente ficava lá trabalhando. Então, obrigado, viu, meu amor? Você existiu. Muito bem. E para finalizar, agradecendo, né, Antônio, Vivi, a gente gostaria de deixar para vocês o certificado de participação como palestrante no nosso encontro regional. E eu queria pedir para o Roberto e para a Soninha, que são nossos voluntários de Amor Exigente aqui de Serra Negra, para entregar para vocês uma lembrança, tá bom? Muito bem!